Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Difusora Show. Que prazer ter você aqui. Fico muito feliz. Feliz vou ficar também se você nos seguir, compartilhar, comentar e curtir o nosso Instagram. O nosso Instagram é Estúdio JL Podcast. Olha, você quer saber tudo, acompanha com detalhes o nosso programa? Ó, vai lá, ative a notificação do nosso canal no YouTube, Estúdio JL Podcast. Eu sou Soninha Jurado, muito feliz em ser tratada, atendida pelas meninas maravilhosas do Brilhos Hair. Gente, que encanto são aquelas meninas. A Meirinha, todas elas, são muitas, tá? São todas profissionais competentes. Eu estou conhecendo cada uma delas, mas prometo que no próximo eu vou citar nome por nome, porque é merecido, ó. Unhas bonitas, com brilho, cabelo mais que escovado, hidratado. Gente, olha, um big beijo para vocês. Gratidão mesmo, muito feliz, tá? Gente, feliz também estou em entrevistar a Paula Souza, enfermeira renomada. Ela é empresária, empreendedora. Ela é professora também, gente, e o tratamento dela é completo, é humanizado. Ela é especialista em laser terapia, ozonioterapia. Olha, nem sei, eu acho que eu teria que puxar aqui uma ficha muito grande para apresentá-la. Eu estou apresentando aqui das minhas humildes palavras, mas muito feliz, viu, doutora? Tudo bem com você? Tudo bem, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. O prazer é nosso, fico muito feliz e a gente vai aprender hoje aqui sobre terapias complementares e alternativas, né? Acho interessante a gente já apresentar o conceito que são terapias complementares e alternativas, para que o nosso público aí de casa, também do carro, de onde o povo estiver, né, nos escutando, a gente agradece a audiência e nos vendo também. O que são terapias complementares e alternativas, doutora? São terapias que integram o cuidado multiprofissional. Ou seja, vou te dar um exemplo para ficar mais fácil. Você está fazendo um acompanhamento de dor com o seu médico, ortopedista, traumatologista. E aí, ele está fazendo o tratamento medicamentoso e o seu acompanhamento. Você pode, por exemplo, se utilizar de um recurso de ozônio ou de laser terapia, complementando o acompanhamento daquele profissional que já vem te acompanhando, para que você consiga ter uma melhora da sua qualidade de vida. Essa é a ideia de uma terapia integrativa. E ela tem um olhar para você na sua inserção nutricional, de bem-estar mental, sobre a prática dos exercícios físicos, como é que está a sua inserção global. Então, ela complementa um cuidado que você já vem recebendo. Uma terapia não exime a outra, por exemplo, do outro profissional, mas de uma forma multiprofissional trabalhando. Elas vão se complementando, se integrando. Na Vive Nova Saúde e Bem-Estar, quais são as terapias complementares que são carro-chefes, doutora? Lá nós temos ozônio, laser terapia, massoterapia e cuidados estéticos, tá? De redução de medidas, temos cuidados faciais, limpeza de pele. Legal. Vamos focar aqui nas terapias, porque é muito importante as pessoas entenderem, né, o conceito geral, mas também você disse que lá tem duas terapias que têm mais destaque, que é a ozônio e a fototerapia. Vamos Uhum, começar pela ozônio, né, uhum. conceituando e falando também das aplicações. A doutora que vai definir o que é ozonioterapia, lembrando que a ozonioterapia ela é reconhecida por todos os conselhos da área de saúde, até medicina. Sim. O ano passado, acho que foi agosto de 2025, né? O Conselho de Medicina realmente reconhece o uso da ozonioterapia para dores, problemas osteomusculares. Então, a gente está falando aqui de ciência, né, doutora? A gente Sim. é muito criterioso, a gente é muito ético. Então, Uhum. o que a gente vem falar aqui é respaldado pelos conselhos, inclusive da enfermagem, né, que a doutora é enfermeira, e ela tem todas as certificações necessárias para aplicar, então ela tem todas as competências. Vamos definir o que é ozonioterapia, né? Sim. E em quais casos pode ser aplicada a ozônio, né, doutora? Claro, o ozônio, ele é uma biomolécula.
Então, é uma molécula que ela é formada a partir do oxigênio. Quando a gente lembra da época da escola, oxigênio O2, o ozônio são 3 moléculas de oxigênio, O3. Por ser uma biomolécula, a capacidade teratogênica, ou seja, de causar um dano para o ser humano, é muito baixa, é perto aí de zero. Então, o ozônio, o que é que ele faz? Ele causa o que a gente chama de um estresse oxidativo para que ele consiga eliminar os radicais livres. Lembrando que os radicais livres são aqueles malvados que depois do nosso metabolismo é como se fosse o lixinho do nosso metabolismo. Então, ele, através desse estresse oxidativo, ele consegue eliminar esses radicais livres, desinflamando. Então, a ozonioterapia, ela consegue diminuir dor, diminuir inflamação, e aí ele consegue trabalhar em diversos acometimentos de saúde, como, por exemplo, as dores musculoesqueléticas, que são dores musculares, consegue trabalhar também na questão de feridas, lesões, pés diabéticos. Ele é utilizado para diversos tratamentos de saúde. Por exemplo, que tem fibromialgia, né, doutora? Também, Doenças virais, por exemplo, o herpes, né? Com sim, ótimos resultados. sim. Dores, o pessoal fala muito bem, fala muito positivamente. Já ali nas primeiras sessões, as Hum. pessoas, ou disfunção da TM, ou uma articulação maior, como a do joelho, do ombro, né? Os seus Sim. pacientes relatam melhoras, né? O que que você tem ali acompanhado? Sim, sim, resultados muito positivos. Tratamento de reumatismo, por exemplo. A gente sabe que quando a gente aumenta a oxigenação, né, a gente consegue melhorar a dor, a inflamação e até melhorar as deformidades no reumatismo, por exemplo. Então, ele é utilizado para tratar todas essas questões com resultados muito positivos. E tem um gerador de ozônio, né, doutora? É a Sim, partir do oxigênio medicinal, que é transformado na molécula no ozônio, e isso é colocado no corpo da pessoa, com aparelho com Anvisa, com todo um exato, treinamento, né? exato. Você é certificada pela a Associação Brasileira, Brasileira de Ozonioterapia, que é o isso, melhor curso, a melhor formação, né, doutora? E exato. também a sua prática é chancelada pelo seu conselho, porque você tem a certificação lá, Hum, especialista em ozonioterapia, então é sim, muito seguro. Para rejuvenescimento também é usado, né, doutora? Por sim. exemplo, a pessoa que vai para academia, que quer melhorar a performance dela, também ela tem essa condição, né? Pode sim. Ele Queda capilar, né? Você, exato. você acaba tendo esses tratamentos também para alopécia, para dermatite seborreica, né? Uhum, sim, e com ótimos resultados. Ah, Trata mais de 100 doenças, né, o ozônio. Quem sim, conhece o ozônio não troca mais, né, doutora? Porque sim, todas as vezes você está tomando um medicamento e às vezes você não tem aquele resultado tão bacana, você entra com a terapia complementar, você já vê, né? sim. Olha, é maravilhoso. Hoje, as minhas pápulas que eu apliquei, né, a doutora aplicou, reduziu muito, a doutora acredita? Eu falei assim: Ai, "Jo fico gente, feliz. o povo fala ozônio é milagroso, mas eu tenho que concordar, viu, doutora, é espetacular. Sim, Nossa, que coisa maravilhosa, né". Ele sim, trata desde disfunções estéticas até outras questões também, né, como, por exemplo, resistência insulínica, né, para quem assim, de forma complementar, né, doutora? Acaba sim, melhorando níveis de pressão arterial também, né? Quando sim, você oxigena mais o seu corpo, as células vão trabalhar melhor, vai te dar mais energia, né? com Então, aquela pessoa que às certeza. vezes está na menopausa, sentindo tantas dores, né? Com baixa libido, ou então com candidíase recorrente, porque trata a Sim, candidíase, né, doutora? com Você certeza. também associa os óleos ozonizados. Fala um pouquinho dos óleos ozonizados, que eu Sim. sou apaixonada pelos Os óleos óleos. ozonizados, eles são amplamente utilizados aí tanto para lesões quanto pós-massagem. Por exemplo, num protocolo contra o herpes, você pode se utilizar de óleos ozonizados. Feridas, no fechamento de feridas, você pode fazer primeiro um bag. O bag, para quem não sabe, é como se fosse é uma embalagem plástica
que você coloca no local da lesão e aí você veda para que ele fique hermeticamente fechado e aí você faz um vácuo e infunde o ozônio, ele fica por um período ali de 30 minutos naquele meio, oxigenando, e aí você consegue resultados muito bacanas e depois você utiliza os óleos ozonizados. Os óleos ozonizados, eles são amplamente utilizados, como eu comentei, você pode utilizar, por exemplo, para casos de otite, você pode utilizar para as questões íntimas, você pode utilizar para as feridas, como eu amplamente comentei, para massagens, Fungo nas até unhas, para né? fungos nas unhas, você pode utilizar, por exemplo, lá eu faço uma massagem relaxante e eu faço a massagem facial com um sérum ozonizado. Então, você pode utilizar na estética, por exemplo. Então, ele é amplamente utilizado porque oxigenar tecido é levar vida aos tecidos. É por isso que ele consegue ser tão amplamente utilizado para diferentes patologias. E a doutora usa produtos ozonizados em consultório, né? Sim, sim. Até na limpeza de pele, né, doutora? Porque já é Uso, bactericida ali, né? Já vai uso espuma de ajudando limpeza. até mesmo a tratar a bactéria que causa acne, né? Dá mais segurança. Então, a higiene fica mais completa dessa pele para receber o tratamento, né? Bem bacana. Sim. E qual foi assim, quando que surgiu essa paixão pela ozônio, em qual momento, né? Ah, eu tenho uma neuropatia idiopática, que é uma dor neurológica que não conseguiram encontrar a explicação do porquê. E já estava na pregabalina, então assim, eu já estava dependente de medicação, de neuromodulador, muito Tarja preta, tipo esquecida. assim, é uma coisa que Uhum. precisa de uma prescrição bem Exato. específica. E aí eu já estava muito triste, comecei a ficar, nossa, chateada mesmo, porque não tinha disposição, não queria nada com meu marido, aquela coisa toda, porque você fica completamente, né, out, assim. E eu comecei a procurar terapias integrativas e o ozônio, ele melhorou minha qualidade de vida. E essa experiência que eu tive, eu quis levar para outras pessoas. Então, o amor pela ozonioterapia partiu disso, porque eu senti na pele. E aquilo que a gente sente na pele, a gente fala com propriedade, a gente ganha um poder de convencimento às pessoas, porque a gente sabe o que é, né? E foi a partir disso que eu me apaixonei pela ozonioterapia. Olha, doutora, eu vou fazer aqui um comentário. Eh, sabe que eu gosto muito de estudar ozônio, né? E muitas pessoas me perguntaram se o ozônio, vou falar uma coisa muito particular, melhorava a ereção peniana. Uhum, 3 pessoas, assim, já senhorzinhos que tratavam, com ozônio retal e também local, sim. alguns problemas articulares, senhores de 70 anos, eles me perguntaram: "Olha, melhorou minha performance". Eu falei assim: Uhum, "Gente, mas de onde que o ozônio melhora a performance?". Eu pesquisei em toda a literatura, só tem pesquisa em ratos. Melhora a produção do óxido nítrico, faz uma vasodilatação peniana, então melhora a ereção. Mas faltam dados ainda com relação à saúde reprodutiva masculina do ozônio. Olha quantas possibilidades, já trata sem doenças. Então, a pessoa vai tratar uma determinada patologia e ela acaba falando assim: olha, eu me senti mais disposto, mais animado, né? sim. E tem relatos assim, então é um campo que é muito promissor, é bem bacana, né. Sim, com certeza. Você tem algum conhecimento assim, doutora, que melhora o oxigênio, acho que melhora tudo, né? Sim, oxigenou o tecido, você levou vida. Então, quando a gente fala, por exemplo, academia, as pessoas que estão aí malhando na academia, que buscam aí uma melhora da performance, elas fazem ozonioterapia, fazem uma ozonioterapia sistêmica com resultado muito bacana. E aí a gente consegue associar, por exemplo, o que a gente vai falar logo em seguida da fototerapia, que é a laser terapia através de um ILIB, também melhora muito a performance. Então, sim, a gente ouve esse tipo de relato, oxigenou, levou vida.
levou vida, você vai ver a É. melhora de diversos metabolismos e realmente a performance sexual, a questão da disposição, da libido, elas, existem relatos de que elas sim melhoram. O ozônio é maravilhoso, né? A água Sim, ozonizada, quando você lava o alimento com água ozonizada, diminui os efeitos dos agrotóxicos no seu organismo, você consegue retirar parte deles, né? E uhum, os alimentos duram mais. Então, assim, gente, ozônio é vida, é realmente o que a sim, gente está falando. E tem muitos atletas também que entram na banheira com água ozonizada para relaxar a musculatura, tirar dor, né, doutora? Tem também a sim, hidrozonioterapia, né? sim, sim, A sim, enfermagem também faz a hidrozônio, né. sim. Para quem, por exemplo, o paciente que é queimado, às vezes entra nessa, banheira específica para ajudar no processo cicatricial, porque a água ozonizada também já é bactericida, né, ajuda Exato. ali a melhorar a vascularização. E Uhum. a cicatrização é muito rápida com ozônio, né, doutora? Muito rápida, Num pé muito rápida. diabético, ou quem sofreu qualquer lesão, qualquer ferida, né. Com certeza. E você atende esse tipo de tratamento lá, Atendo sim. na Vive Nova? Atendo sim. Pode procurar a Bevinova que a gente tem protocolos para fazer esse tipo de tratamento. Queimados, feridas, melhora de oxigenação, melhora de performance, tudo isso a gente faz lá na Bevinova. Que bacana. E uma outra terapia, né, que é apaixonante, é a fototerapia, a laser terapia, né. A gente fala, assim, geralmente laser, mas às vezes é fototerapia, porque vai o LED e vai o laser, Laser. são tipos diferentes, né, de luzes, mas tem o mesmo princípio biológico. E como que o que é o laser? Em quais condições também você lá da Vive Nova utiliza, né, nos seus pacientes? Conta um pouquinho para nós. Claro. A terapia fotodinâmica, ela se dá a partir do uso de luz. Então, a luz, ela pode ser emitida aí em ondas que vão colimadas, a gente diz que corre uma paralelazinha à outra, que é o caso do laser, ou elas são não colimadas, que é o caso do LED. Ela não corre uma do lado da outra, mas ela corre de forma antiparalelas, digamos assim. E acontece que o laser, ele tem um potencial de atingir camadas mais profundas da pele, exatamente porque essas ondas elas vão caminhando aí de forma paralela, ao passo que o LED ele vai tratar mais superficialmente camadas da pele. A LED terapia, ela tem sido mais utilizada para tratamentos de pele, como eu comentei, com caráter mais superficial, para a gente poder, por exemplo, ativar linfonodos antes de uma massagem, ou depois que você fez um tratamento estético, ou antes de fazer um tratamento estético. A gente tem, por exemplo, luzes azul ou a luz vermelha, que também são amplamente utilizadas. A vermelha a gente utiliza muito lá, depois da limpeza de pele, para a gente fazer controle da oleosidade. A luz vermelha a gente utiliza bastante para estimular a produção de colágeno e a ajudar no processo cicatricial, diminuir a inflamação. Temos também, dentro da laser terapia, que é o laser. Tudo que eu falar aqui para vocês, gente, eu tô falando de um laser de baixa potência, tá bom? Aquele que não aquece, né, doutora? Exato, exato. Algumas pessoas que têm um pouco mais de sensibilidade podem até dizer, tô sentindo aquecer um pouquinho, tô sentindo uma coceirinha. Alguns Uhum. pacientes podem até referir esse tipo de sensibilidade. A gente tem que ficar atento, principalmente pessoas que têm fototipos mais altos, né? Pessoas que têm a pele mais escura. E aí a laser terapia, ela é utilizada para tratamento das dores, feridas, lesões. Ela pode ser utilizada também para estética, para diminuição de flacidez, tratamento de hipercromias, que são manchas na pele. Ela pode ser amplamente utilizada. A laser Sim. terapia, As mulheres com hum, fissuras mamárias, né, que estão sentindo dor, não exato, estão conseguindo amamentar. pós-cirúrgico. A criancinha recém-nascida que de repente fez lá o brinquinho, né? Coloca o Sim. brinquinho, está com dificuldade para cicatrizar, né? O laser já desde pequenininho pode usar, né, doutora? Então isso Uhum. também ajuda na Sim, cicatrização. A doutora trabalha com laser ao nível capilar, né? sim, Tem a laser terapia
para N questões, como você falou também, e Uhum, tem uma técnica bem diferente, bem legal lá, hum. que irradia aqui na artéria radial, né. Sim, Gostaria que a doutora falasse dessa que faz a fotobiomodulação vascular, né, que claro. irradia todo o sangue. Eu Sim, acho muito legal essa terapia. sim. Nós chamamos de ILIB, é uma técnica invasiva de laser terapia, só que o ILIB que a gente utiliza é o ILIB modificado, porque ele não é invasivo. É como se fosse um relógio que ele fica invertido no braço, emitindo uma luz vermelha de terapia fotodinâmica, de laser, direto na sua artéria radial. E aí, essa luz, ela vai sendo emitida em todas as suas células sanguíneas que estão passando ali na sua artéria. E ela vai ajudar a oxigenar melhor e ativar o processo energético, né, de produção de energia de todas essas células. Então, ela trabalha diretamente na produção do ATP, ou seja, fazendo essas ativações. É, Ao final dessa terapia, a pessoa ela vai sentir um bem-estar muito legal. Por quê? Porque todo esse processo ajuda na desinflamação desse corpo. Então, quando que eu vou me utilizar de um ILIB? Para um paciente diabético, para um paciente que tem uma doença inflamatória, um paciente de reumatismo, um paciente que tem uma colite, por exemplo. Posso me utilizar de ILIB para um paciente hipertenso, por exemplo. Qualquer acometimento que tenha um caráter inflamatório, a gente pode utilizar. Legal, né, doutora, é que a gente está falando de terapias complementares naturais. Primeiro, o ozônio deriva do oxigênio. O oxigênio já tem no meu corpo, não estou colocando nada de estranho no meu corpo. A luz só vai ativar a célula a funcionar melhor. Olha só, são coisas naturais, né, sem Sim, efeitos adversos que os medicamentos às vezes podem causar. Então a gente tem que ter essa concepção, né? E tanto o ozônio quanto o laser, que é maravilhoso, como você falou, eles combatem radicais livres. E uhum, excesso de radicais livres pela má alimentação, pelo sedentarismo, sim, alcoolismo, tabagismo, por tudo que a gente entra em contato também com agrotóxico, né? Os radicais livres estão ali porque a gente estimula a produção e eles são deletérios. Eles fazem o quê com as nossas células? Eles vão lá, destrói membrana plasmática e o material genético, o que não é legal. Então, a gente usando, inclusive, essas terapias, até de forma preventiva, a gente trata, quer dizer, a gente previne várias doenças, sim, com né? certeza. Por exemplo, até doenças que a gente está relacionado, por exemplo, Alzheimer, Parkinson. Claro, tem um fundo genético? Tem, mas também todas as doenças são o quê? Excesso de radicais livres, que a gente chama estresse oxidativo. Então, Uhum, olha que maravilha, né? sim, O paciente ele pode chegar lá, claro, vai passar pela sua consulta de enfermagem, e aí ele vai falar assim: olha, eu quero fazer de forma preventiva, para não ter problemas cardiovasculares, por exemplo. Ele pode fazer, né, de forma pode. preventiva, ozônio e laser, né? Uhum, pode sim, pode O que sim. é maravilhoso, porque nossas células só vão funcionar melhor. Olha que coisa rica. E as pessoas muitas vezes desconhecem das propriedades, né? Porque a gente só trata o quê? A doença. A gente não Sim, vem com a prevenção, né? E sim, a sua clínica, ela oferece muito mais do que tratamento. Ela oferece qualidade de vida e prevenção, né? E exato. assim, dentre os casos que você já tratou de ozônio e de laser, qual foi o que mais te chamou a atenção, assim, e o porquê? Me chamou muita atenção um caso de reumatismo, porque você vê a melhora da deformidade ali, diante de você, de forma tão importante, foi muito legal. É claro que existem pacientes e pacientes, a saúde não é uma ciência exata, não é? Mas eu presenciei resultados muito legais dentro do reumatismo, tanto para melhora da dor,
melhora da qualidade de vida da pessoa, diminuição dessas deformidades. Eu fiquei bastante impactada. Mas é óbvio que ele, para tratamento de feridas, ele é magnífico, enfim. Mas eu fiquei bem impactada com esse caso porque a pessoa tinha muitas limitações de movimento, muitas deformidades na mão, e aí a gente consegue ir vendo essa melhora. Eu fiquei bem impactada. Geralmente, assim, para ter respostas, tal, e depois reavaliar, e mede o quê, doutora? Quantas sessões esse paciente vai precisar, ou de ozônio, ou de laser, e aí Uhum. reavaliar para saber se vai precisar de mais uma série de sessões. Normalmente, 5 sessões. Sim, 5 eu sessões, acho mais 10 que sessões que fica legal, assim, para você sim. conseguir um resultado bacana. Eu acho que quem está nos ouvindo, né, fala assim: Sim, "Poxa, legal, tecnologias bacanas", mas devem pensar em questão de valores. Claro, você não vai dizer aqui, porque você vai ver se a pessoa qual é o pacote dela, vai indicar sim. isso em consultório, mas são, valores acessíveis? O que que você pode dizer para quem está nos ouvindo e nos vendo? São valores acessíveis, são valores que você consegue, parcelar em outros casos, até a possibilidade de boleto para pessoas que necessitam fazer, a gente oferece essa possibilidade. O fato é que melhora muito a qualidade de vida e isso devolve atividades diárias. Devolve a possibilidade de você colocar um sutiã, de você pentear o cabelo, que pra gente é tão normal, não é? Mas que pra muitas pessoas se tem dificuldade de sentar num vaso sanitário. E a pessoa, de repente, não precisa viver assim. Então, é uma questão de saúde que pode ser tratada de forma acessível. Os nossos clientes, porque eu não digo nem pacientes, mas os nossos clientes finais hoje da Vive Nova são clientes que eles pertencem a diferentes camadas sociais, não é? E, como eu disse, todos os tratamentos são individualizados, cada pacote é feito para a pessoa especificamente e todas essas possibilidades de pagamento são avaliadas, porque a gente sabe que dor não é luxo, é Sim, saúde, né? Uma ferida que não se fecha é algo que é muito sério. Então, a gente tem esse olhar para as pessoas, sim. que legal, né, porque uma mãe muitas vezes está ali com uma artrite reumatoide, uma fibromialgia, dores muito limitantes, que limita o trabalho fora de casa, o trabalho dentro de casa, às vezes de carregar um netinho, carregar uma criança, às vezes até o próprio filho, né, Uhum, a gente vê essa qualidade de vida, voltando para essa mulher, né, a diminuição da dor. A dor, uhum. a doutora disse que acomete em torno de 30% da população, Sim, doutora? da população mundial. É muita É um dado da coisa, Organização né. Mundial de Saúde. Gente, é muita E gente o nosso sentindo país dor. está envelhecendo e quanto mais a gente envelhece, mais a gente usa o corpo, mais dores, mais inflamado nós vamos ficando, né. Sim, Então, esses cuidados são muito importantes e também a prevenção, né, doutora? com certeza. Com certeza, a gente tem que ter não apenas o olhar curativo, mas o olhar preventivo. E isso é agir antes do problema. Então, conhecer a ozonioterapia, conhecer a laser terapia é uma possibilidade que você se dá de ter mais qualidade de vida, principalmente na sua fase mais madura. Porque todos envelhecemos e a gente sabe que o nosso corpo é produção de células, né? É multiplicação celular o tempo todo. E quanto mais velhos estamos, maior a possibilidade de erros nessa multiplicação, Mais desgastados. mais desgastados estaremos. Então, isso não é só comigo não, viu? Com você que está me ouvindo também. Então, temos que ter esse olhar de se cuidar, de prevenir, de se tratar. E Muito quem quer legal. ser atendido pela doutora, né, quem quer conhecer a clínica Vive Nova, quem quer o sex coach também, além de todos esses serviços da área de saúde, tem também o sex coach. Uhum, Onde vocês estão localizados? Instagram, claro. telefones, tem decoradinho, doutora? Tem, Tenho, ó que maravilha, olha, a tenho doutora é sim. preparada. Pode deixar tudo aí para nós? Para o nosso Posso? ouvinte, para o nosso espectador, por favor? Claro. Estamos na Avenida Antônio Trajano, 825, no prédio da Harrow Express, no primeiro andar. Se você estiver olhando para o altar da Igreja Matriz, estamos do lado esquerdo.
Nosso Instagram, Vive Nova Saúde, Vive Nova com 2 N's. E o nosso WhatsApp é o 67 9320 1685. Que maravilha. Repete o telefone aí, doutora. 67 9320 1685. Prazer. Olha, agradecida aqui pelos esclarecimentos, pelos ensinamentos, né? E vão conhecer essa graciosa enfermeira, gente. Poucas enfermeiras fazem o trabalho da doutora aqui na cidade. A doutora, ela veio de fora, de São Paulo, muito capacitada, muita vivência. Quem conhece a Paula, né? Ela é muito científica, ela é muito humanizada. Então, eu acredito que vocês vão gostar fortemente da Vive Nova e dessa profissional. Gente, obrigada de coração você estar aí conosco. Vou deixar você se despedir do nosso público também, doutora. Claro. A todos vocês que estiveram aqui até esse momento, minha gratidão e meu convite. Venha conhecer a Vive Nova Saúde e Bem-Estar. Se permita, dê essa possibilidade de apresentarmos aí tanto prevenção quanto cuidados à sua saúde. Saúde é investimento, não é gasto. É isso Gente, aí. e prevenção é melhor ainda. É. Olha, um forte abraço para vocês e até o próximo Difusora Show. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau.